Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a nossa leitura bíblica, a mensagem que Deus nos revela dia após dia, para crescermos, para evoluirmos, para avançarmos em conhecimento, em sabedoria, em temor do nosso Deus, para que Ele venha se revelar, para que Ele venha nos ordenar, nos dar a direção para que possamos ir além e dele vivemos o sobrenatural, porque ele faz além do que pensamos ou sempre imaginamos. A sua palavra é verdadeira, ela é real, ela é viva, ela é eficaz, ela traz a existência que não existe pela fé. E assim, quanto mais então nós cremos, obedecemos ao nosso Deus em tudo aquilo que ele nos ordena, porque assim foi dado ao próprio Salomão toda essa ordenança, toda essa forma, essa maneira de obedecer ao seu Deus, porque ele fez tudo conforme o seu pai lhe tinha ordenado, para que ele construísse o templo, construiu o palácio, ele fez realmente ali as suas alianças políticas, ele tinha as pessoas ao seu lado, apoiando, e tudo foi Deus que realmente deu no coração de cada um, colocou no coração de cada um o poder de fazer e realizar em prol do templo do Senhor, em prol daquilo que Deus ele concordou com que Salomão assim fizesse. Não foi Davi que fez, mas Davi que teve todo o desejo em fazê-lo, enfim, mas Deus ordenou que o seu filho iria fazê-lo, que deu paz ao seu país, deu paz a essa cidade de Israel, ao povo de Deus. E assim então ele fez tantos sacrifícios. Nós lemos ontem quantos bois e ovelhas eles sacrificaram ao próprio Deus no tabernáculo, o Santíssimo dos Santos. Foram 7 dias de festa, de alegria. E aí então, quando Salomão mandou o povo embora para casa, eles abençoaram o rei e voltaram de coração alegre, feliz, porque o Senhor tinha feito grandes coisas por Israel. E assim no capítulo 9, então quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real, tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que me fez diante de mim. Consagrei esse templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração sempre estarão nele. Você vê que conforme Salomão, ele fez a consagração, conforme ele orou, pedindo a Deus que ele ouvisse a cada pessoa que chegasse ao templo e orasse, clamasse, buscasse nele a resposta à vitória, Deus iria responder. E assim, então, Deus deixou muito bem claro: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Então, esse lugar está consagrado, que você construiu para que nele habite o meu nome, e os meus olhos, o meu coração sempre estarão nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, e se fizer tudo o que ordena você, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre, olha só, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi, o seu pai, quando ele disse: nunca faltará descendente para governar Israel. Mas se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos, aos decretos que lhe dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desrasgarei Israel da terra que lhes dei de herança e lançarei fora para longe da minha presença e esse templo que consagrei ao meu nome. Olha só, o Senhor deixou muito bem claro: aqueles que não obedecessem os mandamentos, os decretos, prestando culto a outros deuses e adorá-los, ele ia tirar Israel da terra que lhes deu herança e lançarou para longe da presença dele, do templo ao qual foi consagrado ao seu nome. Israel vai se tornar então um objeto de zombaria. Olha só essa palavra, como ela é forte. Israel vai se tornar um objeto de zombaria entre todos os povos, por fazer aquilo que lhes agradou ao próprio Deus. E embora esse templo seja para agora imponente, mas todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez essa coisa a essa terra e a esse templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que os tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e lhe prestando culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. Então,
É uma palavra realmente bastante forte no seu conteúdo, na direção que Deus ele se revela. E dessa palavra nós precisamos ter esse temor, porque aquele que se desviar dos seus mandamentos, dos seus estatutos, prestar culto a outros deuses, adorar outras coisas que não são Deus, porque o mesmo Deus ele fala, não adoreis nada no mundo, naquilo que no mundo há, mas adore apenas a Deus, porque Deus não ama o mundo dessa forma, dessa maneira. Deus ama aqueles que o amam, que seguem o seu mandamento, enfim. Então olha só o quanto Salomão ele construiu, ele fez, ele realizou. E aqui diz aqui no 10, depois de 20 anos durante os quais construiu esses dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, o rei de Tiro, pois Hirão lhe fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e o ouro que ele precisou. Mas quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. E até disse, que cidades são essas que tu me destes, meu irmão? Ele perguntou, e assim chamou a terra de Cabu, nome que elas têm até hoje. Hirão tinha então enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. O que o rei Salomão fez, está feito, né? Ele não teve que, ele até perguntou, mas isso ficou por isso mesmo até então. E o rei Salomão impôs trabalhos forçados para que construísse o templo do Senhor, o seu próprio palácio, o Milô, o muro de Jerusalém, bem como Razor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, incendiou a cidade e matou os seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento a sua filha, mulher de Salomão. E Salomão então reconstruiu Gezer, pois ele construiu Bet-Horon, a Baixa, Balaate e Tadmor, no deserto dessa região, bem como também todas as cidades, armazéns, e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra, os seus cavalos. E tudo ele construiu o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Salomão recrutou para os trabalhos forçados todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas. Quer dizer, então o povo que não era de Israel, o povo estrangeiro, estavam trabalhando de forma forçada, ou como escravos, em meio a essa situação que Salomão os impôs. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar forçado. Eles eram seus homens de guerra, seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra, os condutores dos carros, também eram israelitas, e os principais oficiais encarregados das construções de Salomão, 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha do faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído por ela, foi que aí ele construiu o Milô. E 3 vezes por ano Salomão oferecia holocaustos e sacrifício de comunhão no altar que havia construído para o Senhor, e ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor. E Salomão então concluiu o templo, como foi falado, a festa que ele fez, os holocaustos, enfim, tudo que ele ofereceu ao próprio Deus. E o rei também Salomão construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Hirão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. E navegaram até Ofir, e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão, o ouro de Ofir. Isso é algo assim fantástico, maravilhoso, como Deus ele tinha o poder e como ele exaltou, como ele abençoou Salomão, como ele deu tanta glória, tantas vitórias, tantas respostas, o que ele construiu, tudo que ele desejou no seu coração em fazer, Deus foi com ele. E assim Deus será conosco, nós assim cremos, confiarmos, obedecemos, andarmos em fidelidade para com o próprio Deus. Quantas respostas nós precisamos ter ainda do nosso próprio Deus, quantas respostas nós precisamos ouvir do nosso próprio Deus, para Ele abrir portas, criar meio, criar situações, assim como Ele fez com Salomão. Tudo que Deus deu a ele, a força, o poder, a virtude, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, é Deus que fazia. E aí quanto mais nós tivermos essa prática dessa fé viva, essa fé moldada e transformada, o quanto mais nós iremos vencer
crescer, evoluir e avançar no Senhor e no seu prosperar. Amém? Vamos vencer, vamos prevalecer em todas as situações, as angústias, as preocupações, as perturbações que vierem sobre nós, porque Deus tem o poder de mudar e transformar qualquer situação, de dar paz à nossa terra, como deu paz a Salomão, para que ele pudesse edificar, pudesse transformar, restaurar, e é o que ele quer fazer. Ele quer operar milagres, maravilhas sobre a nossa vida, nossa casa e a nossa família, porque ele é fiel para isso e muito mais. Amém? Vamos orar. Vamos clamar ao nosso Deus, porque ele é justo, Deus fiel, poderoso, e ele quer realmente realizar obras que vão nos exaltar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer. Mais uma vez eu invoco, peço a tua presença a falar conosco, a nos orientar, meu Pai, acerca de tudo, Jesus, segundo a tua palavra, a tua justiça, o teu querer, que nada seja um impedimento, um obstáculo, uma dificuldade ou uma impossibilidade, mas que sejamos então alcançados por ti, meu Pai, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, que sejamos transformados, restaurados, abençoados, libertos, prosperados, Jesus amado, e que nada, nenhum mal tenha o poder de impedir as nossas vitórias, as nossas conquistas, como o Senhor foi com Salomão, como o Senhor foi com Davi, como o Senhor foi com cada um, meu Pai, no passado, esses que te serviram, que obedeceram sempre a sua voz, fizeram conforme o Senhor tinha ordenado. Deus, assim como Salomão, até então, aqui neste capítulo, meu Pai, estava sendo tão exaltado, tão abençoado, tão próximo, meu Deus, e assim muitas coisas ocorreram, aconteceram, então que a sua presença possa realmente nos ensinar a confiar, a perseverar, a ter a paciência com a devida, meu Pai, para que o Senhor venha nos surpreender ainda muito mais. É o que eu te peço, Deus amado Pai, e já lhe agradeço com a certeza da superação sobre as nossas vidas, porque nada poderá impedir ou invalidar o teu querer, o teu agir e o teu trabalhar em se cumprir sobre as nossas vidas sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, abençoe sua casa, abençoe muito a sua família. Que esse mês de fevereiro seja um mês glorioso, maravilhoso, poderoso, que você possa viver os seus milagres, as suas maravilhas, que Deus venha te surpreender de forma assim gloriosa, poderosa e sobrenatural. Que tudo saia na mais perfeita ordem que você desejou, sonhou, projetou. Que Deus tem esse poder de realizar e fazer obras que às vezes a gente não consegue imaginar como são feitas, mas Deus que dá a condição para isso e muito mais. Amém? A capacidade, a unção, o poder da virtude, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, tudo vem dele e é para ele a honra e a glória dele. Amém? Deus abençoe muito a sua vida. O que precisar, pode contar conosco sempre. Nossas mensagens, as orações, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Até mais.